Então, olá, sejam todos bem-vindos. Hoje começaremos no Clube do Artigo, uma sequência de análises de artigos sobre tanto hipoplasia do coração esquerdo, como cirurgia de Norwood, como parte de uma proposta da CardioPed Brasil para trazer cada vez mais informações a todos nós. Hoje, então, vamos falar sobre dois artigos. O primeiro nos traz a história pregressa e a evolução da terapia cirúrgica da síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. O meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, eu sou residente do segundo ano da Cardiologia Pediátrica e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a vitrine do artigo. Eles foram publicados no Jornal de Cirurgia Pediátrica Cardíaca no ano passado, 2022, e podem ser encontrados, então, na internet, buscando o nosso link. A história evolutiva, então, da cirurgia para a síndrome do coração esquerdo hipoplásico incorpora todos os elementos e estágios da inovação cirúrgica, que podemos, então, citar: identificar, abraçar e buscar os princípios anatômicos e fisiológicos, projetar e refinar o processo até alcançar o sucesso inicial proposto, articular o conceito e o processo, além de convencer outros da sua eficácia. E ainda, somando a esses 3 pontos, o artigo traz muito sobre, ele usa um termo, alisar as dobras, na tentativa de se premeditar as incongruências e as possíveis críticas que podem ser colocadas naquilo que se traz de inovador. Em 1983, William Norwood e os colaboradores relataram a primeira reconstrução fisiológica em estágios bem-sucedidos para a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, com a obtenção final de uma circulação de Fontan. Esse foi um marco para o início de um processo com muitas tentativas, muitas falhas e muitas vitórias para melhorar, e assim marcou o progresso cirúrgico necessário e o sucesso nos pacientes com cardiopatias graves. O artigo mesmo traz uma citação parafraseada de Norwood, que ele mesmo trouxe na época. Se você conseguir fazer funcionar uma vez, então deve ser possível fazê-lo com sucesso uma e outra vez, e que outros façam o mesmo que você. O que genericamente e de uma forma mais superficial representa o método científico de hoje. Assim, então, como existem elementos discerníveis e estágios para a inovação cirúrgica, também existem condições que vão nos preparar o cenário para que essa inovação aconteça. Um desafio clínico para o qual as opções terapêuticas atuais são insuficientes e até mesmo uma justificativa fisiológica para um procedimento ou tecnologia operatória que não foi testada antes ou ainda não se mostrou eficaz com relação ao desafio clínico proposto. Uma população de pacientes, que no nosso caso seriam os pais, detentores da escolha de que estão dispostos a submeter seus filhos a um tratamento ainda não comprovado, em prol de possíveis benefícios de resultado, e um ambiente clínico que oferece suporte, os recursos apropriados que podem ser alocados e onde os resultados podem ser avaliados objetivamente, também fazem parte dessas condições para o cenário adequado. Em 1952, já se estudava em espécimes de autópsias, mas não tinha ainda a real análise clínica dos pacientes devido ao óbito rápido, quando tínhamos o diagnóstico, né, de síndrome de hipoplasia. Logo, em 1958, de uma forma que o próprio artigo diz como intrépida, realizou-se em bebês com insuficiência cardíaca crítica nas primeiras horas e até dias de vida, os primeiros cateterismos com angiografia que confirmaram os elementos chaves como a aorta ascendente gravemente hipoplásica. Na década de 1970, os primeiros ecocardiogramas bidimensionais possibilitaram a visibilização da circulação univentricular funcionante em neonatos, sem submetê-los mais a esse cateterismo.
Mas até a chegada do Doppler e o mapeamento do fluxo colorido, o cateterismo desses bebês que eram mais frágeis era a principal fonte de informações que tínhamos sobre a circulação dependente do ventrículo direito e os papéis críticos do canal arterial e da comunicação interatrial, que se fazem necessários para a manutenção da vida até que possamos fazer alguma abordagem cirúrgica. À medida em que mais casos da síndrome de hipoplasia foram reconhecidos, então temos fatos importantes que se tornaram evidentes. Então, a hipoplasia do coração esquerdo é uma doença fatal se não for tratada, e não só uma doença, mas também representa uma gama de alterações cardíacas, representa de 5 a 7,5% de todas as cardiopatias congênitas e é responsável por quase 25% das mortes cardíacas na primeira semana de vida. E representa a anomalia cardíaca congênita funcionalmente univentricular mais comum. Importante salientar o funcionalmente univentricular. A evolução dos estágios cirúrgicos não foi repentina, e muitos nomes participaram e ainda participam dessa continuidade histórica, até chegarmos às técnicas que usamos hoje em dia, que invariavelmente também vão se tornar obsoletas no futuro, mas isso faz parte do crescimento científico. Em 1970, Keylor e Smeloff, em Sacramento, realizaram uma operação que, a princípio, era surpreendentemente semelhante ao que a gente conhece hoje como estágio híbrido 1. Como os dois autores descrevem no artigo publicado à época, o desvio parcial do lado esquerdo do coração foi realizado por uma anastomose da aorta ascendente à artéria pulmonar direita, seguida de bandagem de ambas as artérias pulmonares. Um adendo, a operação híbrida performada hoje seria o mesmo princípio de bandagem das artérias pulmonares, e o fluxo sistêmico acontece com uma comunicação entre uma das artérias pulmonares e a aorta. Mas no caso de hoje, é um stent no canal. Então, o que se propôs em 1970 era a conexão do meu arco ascendente à artéria pulmonar direita e a realização da bandagem que podemos ver nessa figura. Essa figura em si representa o estágio híbrido 1 de hoje, que é o stent no canal e a bandagem de ambas as artérias. O paciente, em 1970, ele teve alta 5 semanas depois e sobreviveu por vários meses de uma gama de cardiopatias que se ia ao óbito em horas ou até poucos dias de vida. Mas o relatório da época não articulava um plano de posterior reconstrução e o segmento de etapas cirúrgicas para esse paciente. Alguns outros cirurgiões também tentaram técnicas semelhantes, como comunicações por meio de tubos entre o tronco pulmonar e a aorta, mas depois, na análise póstuma, e infelizmente esse dado é um dado mais recente, porque na época não era possível ter esse tipo de diagnóstico, de que o responsável seria, sem dúvida, a resistência vascular pulmonar elevada, que caracteriza a circulação pós-natal precoce, e excluía a possibilidade do retorno venoso sistêmico passar para o leito vascular pulmonar imaturo, sem a energia cinética adicional de um ventrículo subpulmonar, já que a ideia do fluxo é ir sempre para uma câmara de menor pressão. Mas esse conhecimento só conseguimos ter hoje em dia. Na época ainda não se tinha esse conceito. O cenário da cirurgia cardíaca começou a mudar quando o objetivo primário, então, de curto prazo, tornou-se não estabelecer em um único estágio a circulação final do paciente, a tentativa da circulação de Fontan, no qual um único ventrículo se responsabiliza pelo bombeamento sistêmico, e o fluxo pulmonar ele se torna passivo. Mas sim, então, se teve a concepção de se estabilizar a fisiologia neonatal primeiro, para então prevenir a mortalidade que antes era inevitável, nesses primeiros dias de vida. Então, em 1977, nosso William Norwood criou uma fusão direta do tronco pulmonar ao arco aórtico
como parte de um esquema complexo de paliação que também envolvia, então, além dessa fusão do meu tronco com a minha aorta ascendente, uma anastomose de Glenn, do lado direito, e uma bandagem da artéria pulmonar esquerda. Esse passo inicial apontou que a próxima fase de inovação, no qual os objetivos se expandiram de simplesmente prevenir essa mortalidade neonatal para alcançar depois um estágio paliativo que conectava o meu ventrículo direito com a circulação sistêmica de uma maneira que antecipava um eventual procedimento de Fontan. Então, o que é essencial para todo esse conceito se concretizar? A preservação da minha função ventricular, a preservação da arquitetura vascular, permitindo que ele amadureça sob as condições de fluxo e pressão regulados. Por isso, então, que desde 1977 se bandou a artéria pulmonar esquerda, se colocou a anastomose de Glenn para tentar ajustar as pressões intracardíacas e intravasculares, e a capacidade de crescimento da circulação reestruturada, já que, a princípio, estamos usando boa parte do tecido vivo, tentando evitar ao máximo o tecido que não são do próprio paciente. Entre 1980 e 1981, Norwood descreveu, então, um procedimento no qual um conduto valvulado conectava o ventrículo direito à aorta descendente e o tronco pulmonar era ligado ao sepultado e o ducto ou canal arterial também era ligado. Após 1 ano e 16 pacientes, com refinamento da técnica, ficou, então, determinado a fusão direta do tronco pulmonar ao tecido aórtico para a formação dessa anel aorta e utilizou-se um shunt clássico de Blalock-Taussig ou um shunt central com PTFE para fornecer e regular o fluxo sanguíneo pulmonar. Hoje, podemos criar o fluxo sistêmico tanto com tecido de tronco pulmonar quanto com placas descelularizadas. Aqui nessa imagem, nós temos, então, um arco aórtico reconstruído com placa descelularizada e a conexão não de Norwood clássico, mas com um tubo de Blalock. O nosso segundo artigo, ele fala da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, a definição, morfologia e a classificação. Essa também é a vitrine do artigo. Também foi publicado no mesmo Jornal de Cirurgias de Cardiopatias Congênitas, nessa mesma sequência que vamos estudar. Em 2021, o Código Internacional de Cardiopatias Congênitas, com a sigla de IPCCC, juntamente com a 11ª revisão do Código Internacional de Doenças, o CID-11, trouxeram novas definições para a comunidade médica na tentativa de melhor englobar e classificar os pacientes com as cardiopatias congênitas, já que os diagnósticos eles são muito complexos e diferem muito entre si. Então, primeiramente, definiu-se como coração funcionalmente univentricular o espectro de malformações cardíacas congênitas, nas quais a massa ventricular pode não se prestar facilmente à partição que compromete uma bomba ventricular para a circulação sistêmica e outra para a circulação pulmonar. Ou seja, a massa ventricular ela não consegue se comprometer na projeção da circulação sistêmica e pulmonar concomitantemente. E a síndrome do coração esquerdo, hipoplásico, se mostra como forma de coração funcionalmente univentricular, como citamos no outro artigo, é o principal diagnóstico de coração funcionalmente univentricular. E como nova definição para a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, foi um espectro de malformações cardiovasculares congênitas com grandes artérias normalmente alinhadas, sem uma junção atrioventricular comum, caracterizadas por subdesenvolvimento do coração esquerdo, com hipoplasia significativa do ventrículo esquerdo, incluindo atresia, estenose ou hipoplasia da válvula aórtica ou mitral, ou até ambas as válvulas,
e hipoplasia da aorta ascendente e arco aórtico. Muitos pacientes com uma circulação funcionalmente univentricular nascem com uma circulação sistêmica ductal dependente ou uma circulação pulmonar ductal dependente. E esses pacientes que vão requerir apaliação cirúrgica ou até transcatéter no período neonatal, para manutenção mesmo da vida. Embora a forma mais comum de coração funcionalmente univentricular com circulação sistêmica ductal dependente seja a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, temos neonatos com várias outras formas de coração funcionalmente univentricular que também apresentam a circulação sistêmica ductal dependente, incluindo algumas variações dessas malformações cardíacas congênitas, como defeito de septo atrioventricular desbalanceado, com predomínio de ventrículo direito e o ventrículo esquerdo hipoplásico, a atresia tricúspide com transposição das grandes artérias e a dupla via de entrada do ventrículo esquerdo com transposição das grandes artérias. O defeito de septo atrioventricular desbalanceado, como algumas variações, temos para definir essa alteração. Uma malformação cardíaca congênita, que é uma variante de um defeito do septo atrioventricular com o ventrículo direito significativamente maior que o esquerdo. Nós temos, então, uma diferença nas vias de entrada entre os ventrículos e até nas válvulas atrioventriculares, que fazem com que a maior parte do fluxo sanguíneo vá para esse meu ventrículo direito e não o esquerdo. Já a atresia tricúspide, com transposição das grandes artérias, recebeu definições para cada malformação associada, com a atresia tricúspide sendo uma malformação existente devido à ausência de conexão ou junção do anel valvar tricuspídeo com a câmara ventricular, ou até mesmo a imperfuração desse anel. E a transposição das grandes artérias, que usualmente tem a sigla de TGA, é a alteração em que o ventrículo morfologicamente direito se conecta à aorta e o ventrículo morfologicamente esquerdo se conecta ao tronco pulmonar. Usamos esse termo morfologicamente porque não é a posição intratorácica que define se um ventrículo é direito ou esquerdo, mas sim as características anatômicas e de funcionalidade desse ventrículo que me diz se é direito ou esquerdo. Aqui, então, nessa figura, não há comunicação entre esse meu átrio direito e a câmara seguinte, e nós temos um arco aórtico saindo dessa minha câmara, que provavelmente é meu ventrículo direito, e o meu tronco pulmonar saindo dessa câmara, que eu vou chamar de ventrículo morfologicamente esquerdo. A dupla via de entrada do ventrículo esquerdo com transposição das grandes artérias tem a definição de ser, então, essa dupla via de entrada atrioventricular, que é a conexão atrioventricular univentricular, em que ambos os átrios se conectam a um ventrículo por meio de duas válvulas atrioventriculares, separadas ou por uma válvula atrioventricular comum, de modo que quase toda a área anular atrioventricular está comprometida, em uma única câmara ventricular. Nesse caso, a câmara ventricular representada é o ventrículo esquerdo. E a transposição das grandes artérias foi aquela que citamos anteriormente. Já no âmbito cirúrgico, a paliação inicial mais comum para os recém-nascidos com coração funcionalmente univentricular, com circulação sistêmica dependente do canal arterial, é a operação de Norwood, conhecida também como primeiro estágio. Atualmente, a definição usada pela maioria dos registros e bancos de dados internacionais é baseada em dois princípios, sendo o primeiro a criação de uma conexão aortopulmonar e a construção do arco neoaórtico, resultando numa fisiologia univentricular, e o segundo conceito, a criação de uma fonte controlada de fluxo sanguíneo pulmonar, podendo ser um shunt sistêmico pulmonar calibrado ou um conduto do ventrículo direito para a artéria pulmonar e até mais raramente uma conexão cavo-pulmonar.
Os objetivos da operação de Norwood, desse nosso estágio 1, são a criação de um fluxo sanguíneo sistêmico desobstruído por uma via de conexão aorto-pulmonar e a construção do nosso arco neoaórtico. O fluxo sanguíneo coronário desobstruído, um fluxo também desobstruído através do septo atrial e um fluxo sanguíneo pulmonar controlado. Desde o início da década de 1980, como citamos também no outro artigo, tiveram várias modificações na cirurgia de Norwood. Inicialmente, incluía-se, então, o uso de PET de homoenxerto para reconstruir o arco aórtico e a abertura da aorta ascendente e trazê-lo sobre o tronco pulmonar proximal. Então, uma conexão total via tubo entre o tronco pulmonar proximal e o arco aórtico. A reconstrução direta do arco aórtico e da aorta ascendente, sem materiais protéticos, usando diferentes técnicas, tentando sempre, então, usar tecido do próprio paciente, e a anastomose direta entre o tronco pulmonar proximal e o arco aórtico, aumentada distalmente com um pequeno retalho de homoenxerto, quando necessário. A ideia de colocar um conduto do ventrículo direito para a artéria pulmonar durante o primeiro estágio de paliação remonta a um trabalho anterior ao de Norwood, que se usou condutos valvulados e não valvulados, mas na época os diâmetros mais utilizados eram de 12 milímetros, o que provavelmente trouxe como resultados negativos iniciais, tanto que conversamos sobre a fisiologia da circulação neonatal. Então, como eu tinha uma fisiologia neonatal, utilizava por vezes um tubo com um diâmetro muito grande, assim que minha pressão caía, eu não conseguia controlar tão bem esse meu fluxo pulmonar e também alterava minhas pressões pulmonares. Então, essa técnica foi abandonada por muito tempo. Mas no início, então, da nossa década de 1990, retomou-se a utilização desses condutos entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar diretamente em trabalhos no Japão, sendo então, no final, o opônimo que se colocou foi o tubo ou modificação de Sano, porque lá, depois de várias tentativas cirúrgicas, se obteve sucesso colocando um tubo valvulado ou não valvulado, mas de calibres sempre menores do que 12 milímetros. Aqui temos uma figura do livro de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular do Dr. Ulisses Croce, que ilustra, então, a cirurgia de Norwood em alguns passos. Na primeira figura, na letra A, temos a anatomia externa da síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Na figura B, temos, então, a bandagem pulmonar direita durante a dissecção da pré-circulação extracorpórea. Em C, a canulação do canal arterial e do átrio direito, aqui sinalizados, né, pelas siglas, canal arterial e átrio direito. E temos também, na letra D, a ampliação da minha aorta hipoplásica, com o uso de PET ou enxerto. E na letra E, temos o aspecto cirúrgico final, com um tubo de PTFE conectando o meu tronco pulmonar ao meu ventrículo direito e a minha neoaorta reconstruída com um retalho. Em relação à morfologia, que pode ser alterada e pode ser de várias apresentações nas síndromes de hipoplasia do coração esquerdo, o artigo ele traz 3 exemplos ilustrados em figuras e fotos. Nessa primeira imagem, o ventrículo esquerdo ele está gravemente hipoplásico, aqui. A aorta ascendente ela é diminuta, geralmente tem entre 1 e 3 milímetros de tamanho. Então, enquanto eu tenho essa aorta ascendente nesse tamanho diminuto, até 3 milímetros, e eu também posso ter atresia aórtica,
E o tamanho da aorta ascendente costuma ser superior a 3 milímetros na maioria dos pacientes com síndrome de hipoplasia e estenose aórtica. O arco aórtico, ele é pequeno, com coarctação associada, como descrito nos nossos estudos, nos artigos publicados na época das síndromes de hipoplasia do coração esquerdo, e o ventrículo direito é o meu único ventrículo funcional para tocar as minhas circulações. Já essa fotografia de uma peça anatômica, ela documenta uma visão de 4 câmaras, vista de frente desse coração, que foi removido quando o paciente foi submetido a transplante cardíaco e mostra, então, uma hipoplasia do ventrículo esquerdo, simbolizado pela sigla HLV. A porção apical desse ventrículo esquerdo globular demonstra remanescentes do componente trabecular, que são uma característica incomum até nas síndromes de hipoplasia, que são esses pontinhos vermelhos. A válvula mitral, simbolizada pelo MV, é gravemente estenótica, com cordas tendíneas curtas e infundidas. A hipertrofia ventricular direita e o ventrículo direito formam o ápice do coração, aqui, se estendendo até o nosso ápice. Essa imagem também ilustra a fibrolastose endocárdica. Nessa outra foto, que também é uma peça anatômica, documenta, então, uma visão ecocardiográfica que simula um eixo longo do ventrículo direito, cortado em um coração diferente, que vai me mostrar, então, um coração esquerdo globular, um ventrículo direito que vai até o meu ápice cardíaco, uma válvula tricúspide na porção de entrada, aqui, simbolizada pelo TV, e um grande tronco pulmonar formando o componente de saída, aqui. O ducto arterial, ele é amplamente patente, podemos ver também na sigla, e a aorta ascendente e o arco aórtico são hipoplásicos. Embora não seja facilmente visibilizado nessa imagem, o ventrículo esquerdo apresentava alterações fibroelásticas também, como citamos na peça anatômica anterior. O artigo, ele tenta também trazer um sistema de classificação para a nossa síndrome de hipoplasia, porém, para a gente compreender melhor, precisamos definir alguns conceitos. A atresia, ela é definida como a ausência ou fechamento congênito de um orifício normal do corpo ou de um órgão tubular. Ele é derivado das bases gregas e latina, onde a significa sem e tresis é a palavra para perfuração. Assim, uma atresia valvar aórtica, por exemplo, pode ser definida como ausência ou fechamento do orifício da raiz aórtica. A estenose, ela é o estreitamento de um duto ou canal. A estenose aórtica é um termo amplo e que abrange diversas variantes, supravalvar, valvar ou subvalvar. Mais especificamente, a estenose valvar aórtica é um estreitamento do orifício da válvula aórtica devido à fusão das zonas de aposição entre as cúspides ou à incapacidade da válvula de abrir adequadamente devido ao espessamento ou à calcificação dessas cúspides, causando obstrução ao fluxo de sangue. Já a hipoplasia é o desenvolvimento incompleto ou subdesenvolvimento de um órgão ou tecido, usando a válvula aórtica como nosso exemplo. Quando ela é hipoplásica, ela pode causar obstrução ao fluxo de sangue simplesmente por conta do seu tamanho inadequado. A obstrução é o ato de bloquear ou entupir, o estado ou condição de estar bloqueado ou entupido. A obstrução ao fluxo de sangue, portanto, ela pode ser causada por atresia, por estenose ou hipoplasia de um determinado tecido. É especialmente importante sabermos diferenciar os significados dos termos estenose e hipoplasia. Embora atresia e estenose são termos mutuamente excludentes, hipoplasia pode estar presente com atresia ou estenose,
ou pode existir isoladamente. A hipoplasia, então, significa simplesmente que o órgão tecido ele é menor do que o seu tamanho habitual. A síndrome do coração esquerdo hipoplásico, sem estenose valvar intrínseca ou atresia, é sinônimo do termo complexo cardíaco esquerdo hipoplásico, definido como malformação cardíaca na extremidade mais branda do espectro da síndrome do coração esquerdo hipoplásico, com grandes artérias normalmente alinhadas, sem uma junção atrioventricular comum, caracterizada por subdesenvolvimento do coração esquerdo, com hipoplasia significativa do ventrículo esquerdo e hipoplasia da válvula aórtico-mitral, ou ambas as válvulas, na ausência de estenose valvar intrínseca ou atresia, e com hipoplasia da aorta ascendente e arco aórtico. Então, esse complexo, ele nos representa o que seria de mais brando do diagnóstico de síndrome de hipoplasia. Eu não tenho estenoses ou atresias das minhas válvulas, e os meus vasos estão normalmente posicionados. Aqui é um quadro resumo, então, dessa classificação que o artigo traz, que temos, então, síndrome do coração esquerdo hipoplásico, e em relação às minhas válvulas aórtica e mitral, elas podem ser ambas estenóticas, ambas atrésicas, uma estenótica, a outra atrésica, ou então as duas sem alterações, que seria o nosso complexo. Através da aplicação, então, dessas definições que trouxemos ao longo dos nossos artigos, pode-se descrever com maior precisão a morfologia e classificar os corações e os diagnósticos que existem nesse espectro de malformações cardiovasculares congênitos que a gente conhece como síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Muito obrigada. Rapidamente, é só uma curiosidade que eu achei interessante. Bom, meu nome é Maurício Godoy, sou médico cardiologista e pesquisador, neste momento fazendo comentários sobre a metodologia dentro do programa de residência em cardiologia pediátrica da Cardioped Brasil, Hospital do Coração da Criança. Então, o artigo publicado recentemente, né, uma revista muito boa, aí me chamou a atenção esses 4 primeiros tópicos que ele coloca aqui, falando que a história e a evolução da cirurgia, né, incorpora todos os elementos e estágios da inovação cirúrgica. E ele diz que é preciso identificar, abraçar e buscar os princípios anatômicos e fisiológicos, certo? Foi bem apresentado aqui pela Bárbara. Projetar e refinar o processo até o ponto onde o sucesso inicial foi alcançado. O objetivo do grupo agora é chegar no ponto máximo de resultados benéficos, né? E esse termo, até a Bárbara comentou, alisar as dobras, né? Que lá no texto está iron out the kinks, parece uma expressão, parece um pouco difícil de traduzir, o tradutor coloca como alisar as dobras e, por fim, articular o conceito e o processo, convencer os outros, também é fundamental. Mas falando do alisar as dobras, eu não sei se vocês têm utilizado um recurso bem interessante, que é o chat GPT, né? É uma linguagem artificial, um recurso de inteligência artificial, e responde praticamente tudo que você perguntar, e de uma forma bem clara, bem explicativa, né? Então, eu tinha posto Iron Out the Kinks no Google Tradutor, passe as dobras, né? Mas lá, vejam, o chat GPT, não sei se vocês já usaram, eu escrevi assim para ele: lendo um trabalho científico, encontrei a expressão inglesa iron out the kinks. Explique-me, por favor, o significado. E aí vem a resposta logo em seguida. A expressão iron out the kinks é uma expressão idiomática em inglês que significa resolver os problemas.
né? Resolver os problemas. Opa. Ou tirar os obstáculos, né? A palavra iron significa ferro e kink significa torções ou obstáculos. Portanto, a expressão iron out the kinks significa endireitar as torções, ou seja, remover os obstáculos, remover os problemas ou dificuldades que estão atrapalhando a conclusão de uma tarefa ou projeto. Então, acho que é bem esse o espírito que o grupo está tendo no momento, né, que é remover os obstáculos, remover as dificuldades e conseguir progredir rapidamente no conhecimento, na aplicação, no tratamento de todas as técnicas possíveis, no cuidado dos pacientes com hipoplasia do coração esquerdo. Então, acho que esse foi um link que eu achei interessante e motivacional para o grupo, né? Vamos, então, remover os obstáculos que essa doença tem causado e chegar no sopro da evolução, né? Ok? Esse é um outro recurso que o chefe tem. Você, com um texto, você escreve um texto e ele cria uma imagem, né? Eu pedi para ele criar uma criancinha com um problema cardiológico, ele desenhou esta figura. Ok? Muito obrigado. Fico à disposição.